Eu sei que muita gente acha que violência tem barulho, grito, porta batendo, vizinhos chamando a polícia, mas a minha violência, ela tinha silêncio. Silêncio tão constante que virou parte da minha respiração. Eu morava com ele fazia 8 meses quando percebi que não podia mais trancar a porta do banheiro. Ele dizia que era falta de confiança, que casais de verdade não se escondem. O problema é que eu não estava me escondendo, eu estava tentando existir. Ele tinha mania de me observar, de pé na porta, braços cruzados, como se avaliasse algo que pagou caro. E eu aprendi a tomar banho rápido, me vestir rápido, falar rápido, a me justificar rápido. Tudo em mim virou pressa, como se eu estivesse atrasada para minha própria vida. Ele me dizia que eu era sortuda por ter alguém tão paciente como ele, que qualquer outro já teria desistido de mim, que eu era emocional demais, carente demais, difícil demais, e aquilo começou a virar verdade dentro de mim. A casa onde a gente morava era pequena, mas parecia gigante. Gigante porque eu tinha medo de pisar no lugar errado, de respirar errado, de perguntar algo bobo, de rir alto demais, de discordar. Eu já acordava pedindo desculpas. E ele adorava isso. Ele adorava quando eu tinha medo de perdê-lo. Adorava quando eu chorava e dizia: desculpa, eu só quero te deixar feliz. Adorava quando eu implorava para ele não ir dormir bravo. Ele tinha o poder que sempre quis, o poder de decidir quem eu era. E ele me decidiu pequena. A pior noite foi quando ele pegou meu celular e ficou quieto lendo minhas mensagens antigas, de antes de conhecê-lo. Ele não me bateu, ele não gritou, ele não quebrou nada. Ele só disse uma frase: você me enoja. Uma frase. E eu senti como se tivesse levado uma facada. Eu dormi naquela noite no chão da cozinha, porque ele disse que olhar para mim tirava o apetite dele. No dia seguinte, me tratou como se nada tivesse acontecido. E isso foi o mais cruel, porque eu comecei a achar que o problema era eu sentir demais. Até que um dia algo mudou. Eu estava lavando a louça, pensando em como ele gostava que os copos fossem alinhados. Ele odiava copos desalinhados. Quando eu percebi que estava chorando, mas não sabia por quê, e aí eu tive a sensação mais estranha que já senti. Eu me vi de fora, como se eu fosse outra pessoa olhando para mim mesma. E eu me perguntei, se fosse a minha melhor amiga vivendo isso, eu deixaria? Foi ali que eu entendi. Eu só estava vivendo aquilo porque não me via como alguém que merecia mais. Naquela noite, sem coragem suficiente para ir embora, eu fiz algo pequeno. Escondi uma mala embaixo da cama. Coloquei poucas roupas, um documento, meu cartão. Não parecia fuga. Parecia respiração. 2 dias depois, quando ele saiu para trabalhar, eu peguei a mala e fui. As pernas tremiam tanto que achei que não ia conseguir atravessar a porta. Mas eu fui, saí, respirei e pela primeira vez em meses, o ar não doeu no meu peito. Ele tentou me achar, mandou mensagem dizendo que eu ia se arrepender, depois dizendo que ia mudar, depois dizendo que eu era louca, depois pedindo perdão. Eu bloqueei, doeu, mas bloqueei. E aí veio o estranho. A vida voltou, devagar, mas voltou. Eu recomecei. Voltei a gostar de música, voltei a dormir sem medo, voltei a comprar flores, voltei a rir de verdade, voltei a conversar sem olhar para baixo. E foi então que eu percebi que a casa onde eu morava não era um lar, era um túmulo, e que fugir dela não foi covardia, foi renascimento. Hoje, quando eu conto essa história, não é para ele ouvir, é para você, porque talvez você
esteja nessa casa agora, talvez esteja morrendo aos poucos, achando que merece pouco, achando que é difícil demais de amar. Mas deixa eu te dizer uma coisa que ninguém me disse. Você não precisa merecer respeito. Você só precisa exigir, e quando você fizer isso menos mesmo que com medo tremendo, chorando, perdida, você vai renascer também.